Olá, começando mais uma live de segunda-feira, sempre às 8h45, horário de Brasília, aqui no Piloto Completo. Se você vai assistir esse vídeo no IGTV ou no YouTube, a gente vai falar hoje sobre o processo de formação aeronáutica do piloto de avião. Então, se você ainda não conhece o Piloto Completo, esse é um espaço que eu trago aqui informações para ajudar a ampliar o repertório humano e técnico do aviador. Eu sou Marcos Pereira, não sou piloto completo, provavelmente você também não é, mas a gente está aqui para tentar ser. Então, vamos aguardar as pessoas irem entrando aqui na live do Instagram. Eu acho que o tema de hoje ele é bastante comentado, né? Acho que tem bastante conteúdo a respeito, mas eu queria trazer uma visão desse processo mesmo, né? Então, como que a gente enxerga a formação como um todo? Então, deixa eu cumprimentando o Joaquim, bem-vindo aí, Fia Cardoso, boa noite. Marina, bem-vinda, Carol Oliveira, deixa eu assinar aqui pro pessoal, sejam bem-vindos. Então, hoje eu não deixei aqui a perguntinha, mas sempre vale, né? Será que a escola de aviação, ela oferece toda a formação necessária para alguém se tornar um piloto profissional hoje, né? Sim ou não? Será que a gente consegue, nos cursos aí que a gente pode fazer, né? Piloto privado, piloto comercial, depois de se formar piloto comercial, será que a gente está pronto com a preparação que a escola dá para poder realmente assumir uma aeronave, por exemplo, ter um trabalho aí, um patrão, né, que o pessoal às vezes fala na aviação geral, aí, cuidar de uma aeronave de alguém, fazer tudo aí com o conhecimento que a gente tirou ali da escola de aviação? Ou será que precisa de algo mais, né? Então é um pouco disso que eu tenho para falar, e eu estou trazendo hoje aqui alguns números, né? Então existe uma fase de dúvida, né, em relação a tudo, na verdade, nesse momento aí do mundo, até não é nem só do Brasil, e também não é particular da carreira de piloto de avião, né? A incerteza sobre formação, empregabilidade existe para todas as áreas, né? Todas as frentes de negócio, e também não só na nossa vida profissional, nossa vida pessoal com certeza também traz dúvidas, incertezas, né, que são importantes da gente refletir. E acho que inclusive esses aspectos a gente não trata dentro do ambiente de uma escola de aviação, e mesmo fora, né, o que a gente tem de conteúdo para consumir, as melhores referências aí que a gente tem, pessoas, instituições que produzem algum tipo de conteúdo, talvez não tragam aí muito repertório, recurso para contribuir, para que quem quer tomar suas decisões, né, direcionar sua vida pessoal a uma formação profissional de piloto de avião, talvez não vão ter acesso. Ô Vitor, seja bem-vindo aí, cara. Conta aí pra gente, a pergunta do dia, acabei não deixando fixa aí, mas será que a escola de aviação proporciona todo o conhecimento necessário, tudo que a gente precisa para se tornar um piloto profissional? Ou a gente precisa buscar ir além da escola de aviação? Fala, Michel, bem-vindo aí, cara. Obrigado por participar mais uma vez, tá sempre com a gente, o cara que tá sempre aí, com certeza, tentando ser mais completo. Muito bem. Então vamos lá. A questão formação sempre é muito discutida. Até aqui mesmo eu formulei lá o guia de licenças e habilitações, né? Então é um guia que você pode acessar lá no pilotocompleto.com.br para saber os mínimos, né, de horas para obter cada uma das suas licenças e habilitações. Pois isso é legal, né? Porque ajuda você a saber a verdade sobre o que é o mínimo para você poder tirar suas carteiras, né? Que é o nome que normalmente dá, algumas pessoas falam brevet. Mas aquilo é um material, até como eu falo lá, se você ainda não conheceu, acessa lá o pilotocompleto.com.br, você vai ver o guia lá entre os posts, aquilo não adianta, porque primeira coisa assim, é o mínimo mesmo, né? Assim, não adianta a gente pensar naquilo como única referência, é importante conhecer os mínimos, é importante se pautar sua formação a atingir esses mínimos, mas superá-los, né? E além disso daí, né? Então a gente sabe que para se tornar hoje piloto comercial no Brasil, você precisa aí de em torno de 150 horas de voo totais. A grande coisa é que o que a gente observa é que primeiro as empresas aéreas não contratam ninguém que tenha 150 horas de voo, né? Por um lado, um pouco aqui um comentário, ainda bem, porque realmente às vezes o piloto não está preparado para o padrão, o modelo de treinamento que é necessário para uma aeronave da aviação comercial.
Olha aí, ó, Bruno Marcelino, bem-vindo aí, cara. Qual o tema de hoje? Eu não consegui. Tem uns dias, pessoal, que eu não consigo avisar com antecedência. Eu sei que vocês merecem, né? É legal saber. Eu gostaria até de já ter o tema da próxima semana, mas tem sido difícil. Acho que não tá fácil pra ninguém, né? Mas tem sido meio corrido. Acabo às vezes postando em cima da hora o que vai ser. Mas o importante é a gente estar aqui, né? É legal receber algumas pessoas aí toda semana, cada vez aí mais fiéis aí ao nosso conteúdo aí. Então eu tento fazer o que dá, às vezes não dá, eu peço desculpas, mas vamos lá, vamos melhorando aos pouquinhos. Fala, Erickson, bem-vindo aí, cara. O Erickson, a gente tem falado bastante também, tem até me dado uma ajuda aí com alguns dados que a gente pode vir a trabalhar aqui dentro do Piloto Completo para você ter mais acesso à informação. Então, o processo de falar de formação normalmente é muito voltado a isso que eu falei até agora. O que eu preciso para me tornar PP? O que eu preciso para me tornar PC? Quais são os mínimos para eu virar um PLA? O que a empresa aérea quer de mínimo? Quais são os requisitos mínimos? E a gente acaba não falando, né? Aqui a gente vai falar de outras coisas, mas nos lugares, nas escolas, o que a gente vê é muito esse foco no mínimo, né? E aí, por exemplo, indo atrás de mínimo, muita gente também pensa, qual é o investimento mínimo que eu posso fazer? É claro que o que a gente puder otimizar de custo é interessante, né? A formação de piloto de avião não é uma formação barata, né? Não é a mais cara em termos de carreiras, mas não é a mais barata com certeza. Então, tem um desembolso ali também que às vezes é equivalente a faculdades, né? Ou a formações profissionais de nível superior de carreiras, que é equivalente no seu total, mas, né, às vezes você faz uma faculdade 4, 5 anos e as horas de voo tem gente que faz ao longo de 1, 2 anos. Então essa despesa é mais concentrada, né? Então é isso que a gente está falando hoje aqui do processo de formação, não só pelos mínimos, mas salve Vitor Félix, opa, é isso aí, os caras já se encontrando aí, muito bom. Espero que esse seja um lugar de bons relacionamentos mesmo também, para vocês poderem aí trocando as experiências. Eu vou falar aqui um pouco mais. A gente está para lançar o primeiro curso do Piloto Completo, que é o Pre-Flight PP. Então é um curso para ajudar quem está na formação teórica e vai começar a voar a conhecer o que precisa saber, que é difícil aquilo, é o que eu não sei ainda que eu preciso saber, né? Sobre escolher uma escola, como encarar os primeiros voos, como ter mais conhecimento sobre o avião que você vai voar. Então isso é até parte do tema de hoje. Então muita gente está lá focado nos mínimos, por exemplo, e não se preocupa em aprender bem logo no começo, logo que entra no PP, faz o ground school do avião que vai voar. Às vezes o aluno preocupado em começar a voar na ansiedade, que é normal, né? Eu me sentia muito ansioso para terminar a parte teórica e começar os voos. Aí, Billy, boa! O Billy aí tava no caminho aí para se tornar piloto, até FAA aí. Com certeza, cara, é bem legal aí a gente ver, serve não só no Brasil, com certeza serve fora também, porque tem muita gente, aliás, que vai fazer a formação no exterior. Agora com a Covid, infelizmente tá um pouquinho mais difícil isso, né? Mas logo mais, quem sabe aí ainda no final do ano, começo do ano que vem, já dá desde já para você ir planejando essa formação. Mas, então, às vezes a pessoa começa com muita ansiedade e atropela algumas etapas. Então, conhecer o avião que você vai voar é uma fase ali do ground school, que é logo antes de começar o ensino prático, é riquíssimo. E muita gente despreza isso, né? Faz o ground school meio corrido, faz uma provinha lá na escola que é básica, né? Para ter um contato inicial, garantir alguns conhecimentos importantes, né? Assim, qual é o avião que você vai voar, que motor ele tem, qual é a autonomia, né? Quanto ele consegue voar com um tanque cheio, quais as velocidades são importantes, quais os principais sistemas. Mas claro, a aeronave que a gente vai voar na fase do piloto privado são, em geral, aeronaves simples, que dá para fazer um ground school rápido e são muito parecidas umas às outras, independente do modelo, fabricante da aeronave que você vai voar, parecido. Mas, chegando ao grande ponto aí nessa questão de ground school, o aluno na pressa, às vezes, faz aquilo correndo de forma que ele vai desperdiçar muito tempo dos voos dele, né? E aí, consequentemente, muito dinheiro por não ter feito ground school com um bom aproveitamento. O que eu quero dizer com isso?
Então, você que é aluno de aviação já deve ter vivido essa experiência. Você chega para um voo, né? Faz lá um briefing com o seu instrutor, faz uma inspeção na aeronave, beleza, ali pelo terceiro, quarto voo você já tá craque em fazer a inspeção, né? Não é um processo muito difícil. Começa, faz com um checklist ali na mão, vai indo, legal. No momento que você senta no avião, que o instrutor senta junto com você lá, chega a hora de começar o show, vamos dizer, né? Então chegou a hora da verdade, vamos preparar, verificar se está tudo certo para a gente pedir autorização se você estiver num aeroporto controlado e fazer o acionamento da aeronave. E aí, esse momento que eu estou dando destaque aqui é porque comercialmente falando, vamos dizer assim, e depois quando você é piloto profissional no ponto de vista da operação, a hora que a gente aciona o motor, na escola é a hora que a gente é cobrado, né? Começa a ser cobrado, vamos dizer, a hora de voo. Numa realidade de operação comercial, no caso da aviação geral, né, a operação particular, é a hora em que a gente começa a ter consumo daquele motor, né, começa a usar a hora de manutenção, enfim. Então, é importante que dali em diante, então, a gente seja eficiente, né? Então, o que é eficiência? É a gente fazer o que a gente precisa fazer. Então, ser eficaz é atingir um objetivo e ser eficiente é atingir o objetivo com o menor uso de recurso possível. Então, fazer isso como aluno, qual que é atingir o nosso objetivo, né? Então, executar uma aula que tem, por exemplo, duração prevista de 1 hora de voo. Legal! Então, essa 1 hora de voo ela precisa ser muito bem aproveitada. Quando a gente não faz o ground school com um bom aproveitamento, é comum que nessas primeiras horas o aluno tenha dificuldade do momento em que a gente sentou no avião até sair para o taxiamento. Por quê? Esquece. Então, como é que é mesmo? O que eu tenho que fazer? Eita, nós, o celular hoje aqui, ele está apagando a tela aqui, vamos ver se eu consigo falhas técnicas. Aí, prontinho. Vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui. O Instagram, pessoal, tem umas coisas, né? A gente vai descobrindo o uso conforme a gente começa a produzir conteúdo, né? Aliás, eu vi essa semana o pessoal fazendo piada com o Lito, né? Do Aviões e Músicas, é o nosso maior youtuber de aviação no Brasil, né? Ele é muito conhecido já, tem milhões de seguidores. Aí ele acho que estava fazendo algum vídeo em um simulador de voo brincando, e aí ele foi mostrar, acho que era até no Flight Simulator 2020, foi mostrar que o realismo do simulador voando na direção de uma nuvem, né? E aí ele estava comentando de você perder referências visuais, do perigo que é para um piloto visual, perder as referências visuais, né? E aí ele mostrou que, o que você pode fazer se você estiver de frente de um paredão de chuva, né, e for perder a referência? Você tem que voltar. Aí para voltar, era ao vivo, ele falou, tem que fazer um 360, que seria uma volta completa, né, e não um 180. Aí o pessoal zoou pra caramba. Assim, é coisa de realmente quem nunca tentou produzir, é muito difícil, é muito, né, complicado a gente vir pra internet se expor para falar alguma coisa. Então deu um pauzinho aqui, mas já recuperado. Vamos lá. Então, quando o aluno vai começar a voar, ele é a emoção do tema hoje. Né? Muito polêmico. Isso aí, Brunão. Mas quando ele vai começar a voar, às vezes por conta de não ter aproveitado aquele momento de estudar a sequência de procedimentos do avião, desde acionamento, né, pós-acionamento, verificar se está tudo certo, início do táxi, autorização do plano de voo, da notificação de voo, sair para o táxi, direita, esquerda, livre, tal. Fiz um post outro dia sobre isso, o rapaz lá da bicicleta se travou com o carro, que também não viu um, não viu o outro, e depois de colidir com a bicicleta ele ficou parado sobre a linha do trem. Por sorte não foi nada mais grave. Vai lá no feed, dá uma olhada nesse post. Não é muito aviação, né? É uma situação diferente, ninguém quer também que todo motorista de carro seja meio paranoico, igual os procedimentos que a gente tem na aviação, mas é uma boa reflexão de que a gente tem que estar atento, né? Movimentar a aeronave. Então, às vezes, o aluno nesse processo faz a coisa meio na pressa e esquece alguma etapa, né? Aí o instrutor vai lá e corrige. Isso já algum errinho mais básico, que não é mais esperado, ali na quinta, sexta hora, no começo do voo já deixa o voo um pouco mais devagar, diminui um pouco a confiança do instrutor no aluno. Aí, às vezes, o aluno não entende por que o instrutor não confia, aí por causa desses detalhes. Então,
às vezes isso leva a um aumento do tempo de saída, né? Então é importante lembrar que já que a gente está fazendo um investimento, não é que a gente precisa sair apressado, correndo, não é nada disso, né? Vou falar aqui um pouco mais para o final sobre essa pressa. Então o que eu estou querendo sugerir é só melhorar o aproveitamento, a gente chegar no avião mais preparado, do momento que a gente precisa começar, né? Fez o cabin preparation, o pre-start, vamos acionou, after start checklist, preparei o avião, configurei para decolagem, pedi autorização, comecei a taxiar, o objetivo é voar, né? Então se eu ficar prolongando meu tempo de solo, algumas pessoas às vezes colocam até culpa no um aeroporto mais movimentado é ruim porque você tem muito tempo de solo. Sim, mas em geral o que a gente vê é que o tempo de solo ele é relativo ao desempenho do aluno em fazer os procedimentos, não é tanto pelo tráfego. E tráfego faz parte, né? Faz parte da aviação, faz parte do voo real. Tem um vídeo que o Fernando explica esse momento, parte por parte do primeiro contato com uma aeronave. Que legal, depois eu vou dar uma procurada lá. O Fernando tem alguns vídeos muito bons, inclusive alguns vídeos de acionamento, né? Então o vídeo é bem explicativo e eu tenho certeza que ele fez isso porque essa fase do acionamento ela é super importante. E conforme a gente pegar, né, a prática de fazer isso bem, não só rápido, mas fazer bem e rápido, é muito positivo para o aluno. Vitor Apígio, o voo mental ajuda muito, com certeza. Então assim, fez o ground school, legal, passou na prova, cara, pega o material do avião, olha os checklists e vai lá e tenta pensar, tá aqui no checklist, eu tenho que fazer tal coisa, onde fica isso no painel do avião mesmo? Como é que é? Qual a sequência? E aí já entregando aqui um conhecimento para você que às vezes comentam na escola, mas nem todo mundo realmente percebe. E também, os aviões que a gente utiliza aí na instrução, em geral, nem todo avião ajuda muito nisso, mas é a história do scan flow. Então, normalmente, hoje em dia, com certeza, quase todos os fabricantes seguem uma filosofia de ter um painel de avião que ajuda o procedimento, né? Então, assim, não tem alguns aviões que ligar a bateria, liga a bateria aqui. Verificar os circuit breakers, aí circuit breakers é do outro lado. Verificar se a manete de potência está cortada, aí é no meio. Aí, verificar se os aviões estão ligados, aí é mais para cima. Aí outra coisa, então você fica sem sequência, né? Você vai seguindo a ordem de uma lista, a ordem que as coisas estão faladas, mas o painel não tem uma sequência lógica. Hoje, e vários aviões até mais antigos, têm uma filosofia sequencial de, vou começar aqui olhando da esquerda para a direita. Então, legal, magneto está em off, master está em off, meus circuit breakers estão armados, minha potência está cortada, mistura cortada, aqui embaixo meu trim está na posição neutro, minha chave seletora de combustível está aberta. Beleza. Então segue uma sequência de um movimento que, conforme você pega isso, primeiro existir essa distribuição, né, geográfica, vamos dizer, no painel facilita, mas você decorar isso ajuda bastante. E que nem eu estava falando, depois que você acionou, se você for rápido no Cessna aí, legal, acionei, parâmetros estão ok, liga o alternador, configura a flap para decolagem, né, normalmente recolhe tudo para cima, o flap 10, e ligo os meus rádios para eu poder pedir autorização do táxi. Então, nisso, às vezes você está economizando 1-2 minutos. Tem aluno que demora um pouco mais. Claro, cada um tem um nível de aprendizado, dificuldade diferente. Mas é muito importante que você consiga, ao longo do tempo e ao longo do curso, mostrar essa proficiência, e essa rapidez vai te ajudar a aproveitar essa hora de voo para o voo, né? Marcos, mas isso aí também é parte do aprendizado. Com certeza, com certeza. Mas é legal a gente falar, o que eu posso usar de horas, vamos dizer, de aprendizado que não seja dentro do avião, para eu ampliar o meu estudo total, né? Não só essa coisa das horas de voo, mas horas de estudo totais, né? E quando você está no avião, você realmente dedicar a hora de voo ao voo, etapas que realmente façam diferença ali para sua formação. Vamos ler aqui os comentários do pessoal. Muito legal, pessoal, a participação aí hoje. Esse é um tema mais... dá pra a gente dividir mais coisas, né? Semana passada eu fiz um conteúdo que eu acho que é bem legal, tem bastante informação que as pessoas não conhecem, então já é parte também desses conteúdos que você vai ver no Pre-Flight PP, que é o nosso curso para quem vai começar o curso prático, tá? Que deve sair aí no comecinho de setembro. Mas
Dá uma olhada na live da semana passada, é manutenção. Então, assim, o que são aspectos importantes sobre a manutenção de aeronaves nas escolas, que o aluno precisa estar ligado, não só pela segurança dele, mas para a formação de piloto mesmo. Começar a prestar atenção em como que é cuidar da manutenção de uma aeronave. Vamos lá, Bruno Marcelo, tem um vídeo do Fernando, já li, vou aumentar, ajuda muito, foi boa, já li. Joaquim do Rei, boa noite, excelente colocação. Infelizmente a realidade é que muitas escolas estão somente interessadas que os alunos cumprem as horas mínimas e não desenvolvam as competências para atuar como piloto em comando. É verdade, Joaquim, tem as escolas interessadas no mínimo, tipo assim, compra o curso, se forma e beleza, sai daqui e entra outro aluno, porque eu tenho pouco avião, por exemplo, então eu tenho que girar os aviões bastante para eu poder ganhar dinheiro. E tem aquelas escolas que também são o oposto. É assim, olha cara, a gente estava vendo aqui que você ainda não fez umas 5 horas que você precisaria fazer, porque a ANAC isso, a ANAC aquilo, tal. E aí o cara faz um PP de 70 horas, né? Quando o mínimo do mínimo seria 35, que a gente sabe que para a maioria das pessoas não é suficiente, né? Principalmente em aeroportos movimentados e tal. Normalmente o pessoal se forma aí 46, 50 horas de voo por volta disso. Então, às vezes algumas escolas fazem esse oposto, joga o cara para fazer hora demais, né, para ficar ganhando dinheiro em cima de hora, quando na verdade aquele aluno poderia ganhar mais autonomia, fazer o seu cheque e depois já seguir para a formação de piloto comercial. Eric, voo mental e nacelle são importantíssimos, com certeza. Então assim, e é um pouco, vamos dizer, malandragem, né, mas tudo que for conversado ali e tiver dentro das regras da escola, pode. Então, se você tiver condição na escola que você está de respeitosamente chegar lá no pessoal de operações, enfim, quem faça o atendimento da parte do curso prático, falar, pô, o avião tá parado aí, pô, eu posso fazer uma nacellezinha, posso sentar lá, o que é a nacelle, né? É sentar lá dentro do avião, com o avião desligado, nada ligado, e você só ficar ali se acostumando ao ambiente da cabine. Então, treinando um checklist, legal, tenho que fazer o que aqui na hora que eu estiver na fase de aproximação. Entrando no circuito visual, quando eu chego na perna do vento, eu tenho que reduzir para tanto de velocidade, a referência que me deram de motor é tantos RPM. Cadê aqui mesmo o contagiro aqui? Tá bom, 1800, tá bom, tá aqui, quanto de velocidade, velocímetro, o que eu vou fazer depois, o que eu vou estar de olho? Eu tenho que olhar a perna final, se tem tráfego, tenho que identificar minha posição com o aeródromo, cheguei no través da cabeceira. Então esse voo mental, essa nacelle, que é fazendo esse voo mental dentro do avião, é super legal, muito efetivo, né? E uma outra forma de fazer isso são com os simuladores, que eu sei que tem uma galera que vai falar, Marcos, você tá devendo ainda o vídeo, daqui a pouco faz 1 ano que você tá devendo esse vídeo aí. Mas calma, vai ficar bom, vai ficar legal e tem um desafio, né? A gente tem que falar disso e já tentar entender, eu quero tentar trazer para você uma pergunta que vai surgir, que é assim, legal, você falou de Microsoft Flight Simulator, você falou de X-Plane, você falou de Prepare 3D e agora tem o Flight Simulator 2020, qual que eu compro? Então, cara, eu tenho que esperar dia 18, que é o dia do lançamento, para ir pegando algumas coisas e te ajudando a formular uma opinião sobre isso, até porque eu tenho que formular a minha opinião. Mas até lá eu quero soltar alguma coisa já que você possa ter referência para usar em casa um simulador. Então, nesse aspecto de se preparar para o avião que você vai voar, eu fiz muito isso, sempre fui muito adepto de simulador. Eu acho que o simulador é uma ferramenta fantástica para você se preparar, mas também tem suas limitações, nem tudo é o simulador. Muita coisa não tem jeito, ou é estudo ou é hora de voo, né? Mas o simulador ajuda muito a se ambientar e você consegue ter vários modelos de aeronave. E aí, mais do que a formação que a gente normalmente fala básica, né? Porque é uma coisa das gerações mais novas, né? De pessoas, de pilotos, usar simulador em casa, né? Joguinho, Flight Simulator, é importante manter isso a formação como um todo, porque hoje a gente tem tecnologia para você aprender vários modelos de avião. Então, assim, eu nunca voei aeronaves de grande porte, mas eu fui aproveitar o uso do simulador junto com o manual dessas aeronaves. Então não é ficar lá, tem muita gente que também é só o simuleiro, né? Vai fuçando, eu sei voar um 777. Legal, mas não,
sabe ligar, sabe decolar, beleza, mas né, não tem uma padronização operacional, não conhece o manual do avião, os sistemas em detalhe. Mas se quem quiser, quem quer, quem tá, às vezes está indo para a linha aérea, passou no processo de seleção de copiloto lá na empresa aérea brasileira aqui, pô, é uma ferramenta que dá para você se ambientar muito bem, sim. Né? Não só, como eu estava falando, não só para o PP, serve para aeronaves maiores, aeronaves da aviação executiva. Quem é da aviação executiva tem muito essa dificuldade, porque você não encontra, né? Se você vai voar um Citation, um CJ3 Plus, você não tem simulador no Brasil que não seja um Full Flight Simulator, né? Aliás, desse modelo de avião, acho que não tem nem o simulador Full Flight, só nos Estados Unidos. Depois posso dar uma olhada lá na ANAC, tem essa informação. Mas a gente não tem um lugar onde a única ferramenta de treinamento, vamos dizer, gratuita que a pessoa teria seria se ele recebesse um banner lá, um mock-up para grudar na parede do quarto em casa e ficar estudando aquilo ali. Não tem um outro recurso. Então um simulador de voo desses, mesmo um Flight Simulator da vida, você consegue comprar ali aeronaves que são feitas com alto realismo e se ambientar um pouco. Isso já ajuda bastante. Vitor, me ajudou muito na PS1 ter feito esse estudo. Cheguei no avião e não fiquei perdido. Muito bom. Com certeza, cara. É o voo mental, uma preparação, esse ensaio, né? Ou até tem escola que tem a cultura de durante o ground school te dá o avião ali 1 hora, já está incluso no curso do ground school, um valor de curso teórico, né? Que é bem menor do que um curso 1 hora de voo. Mas você tem acesso e pode sentar ali para tentar se ambientar um pouco. Isso é muito valioso. Qualquer momento que você puder sentar dentro do avião e ensaiar o teu voo mentalmente, você está ganhando muito com isso. Assim melhoramos e muito a memória muscular na aeronave. Exatamente. A questão do scan flow, então as aeronaves que têm um modelo de procedimento, né, de normal procedures, que já é baseado em scan flow, facilitam muito essa memória muscular. Então, na linha aérea eu brinco bastante com amigos e o pessoal que voa Airbus, né? Se você entrar numa sala que tem um monte de piloto de Airbus e você falar Thrust Climb, Open Climb, todo mundo vai falar check it, check it, check it, porque é automático, né? O que é isso que eu estou falando? São modos, né, de potência e subida que aparecem lá no PFD, no Primary Flight Display do avião, indicando que ele está entendendo que a potência é de subida e a seleção do piloto automático do modo vertical é de subida. E o copiloto, né, ou o Pilot Monitoring, na verdade, então se o comandante está como Pilot Flying, pilotando o avião, ele vê isso, né, ele acionou o modo Climb, está subindo e tal, o copiloto vai falar checked. Então é um hábito tão grande para quem voa Airbus confirmar esses modos que são anunciados pelo outro, que se alguém gritar na padaria Thrust Climb, Open Climb, se tiver um piloto ali vai responder checked. Isso é meio, parece engessar muito ou bitolar, né? Falar, eu não quero ser piloto de linha aérea porque é muito bitolado. Não, isso é bom, né? São hábitos, isso aumenta a segurança, isso diminui a carga de trabalho, porque é isso, fica padronizado, né? Você tem uma resposta quase automática às situações, né? E você não esquece, por conta desse trabalho conjunto, de ver, por exemplo, se o piloto automático está em modo de subida. Infelizmente a gente sabe, tem ocorrências de acidentes na aviação, porque um modo de piloto automático inapropriado para o momento do voo foi acionado, ninguém percebeu e aquilo se desenvolveu uma situação pior, né? Tem um famoso acidente russo, né, numa empresa aérea russa, que o piloto teve um desvio de comportamento, infelizmente, colocou o filho dele para voar e aí depois acho que a filha, outra ordem, e aí eles acabaram tocando os comandos e o copiloto não percebeu que o piloto automático foi desligado com isso. Então, assim, só falando aqui de um hábito de observação dos modos de voo, por exemplo, que a gente pode pegar não só voando, não só fazendo hora de voo, mas a gente pode estudar num simulador, enfim. Vamos lá, Erickson, já li esse daqui, Grande do Rei, Michel, aí ó, amigos. Costinha, seja bem-vindo aí, Costinha 7 oficial, vamos acenar aqui, Joaquim Rebração, Michael, Michel, o Guilherme Aviador entrou aí, bem-vindo, Dair, Tiago Torrente, meu amigo, bem-vindo aí, Tiago Carvalho acenou,
Tiagão Torrente, você concorda que na formação brasileira reprova-se pouco missões e exames? Concordo, tá? Eu nunca fui reprovado. Acho que tudo bem, eu fazia muito isso que eu falo. É óbvio que o que eu falo aqui eu pratico, assim, eu não tô aqui para ficar com demagogia não, assim, vocês sabem aqui, quem acompanha o Piloto Completo sabe que eu tenho voo em si por hobby, mas eu levo o voo muito a sério, né? Então, assim, eu tenho um trabalho de consultoria, represento entidade de formação aeronáutica, faço trabalho de coordenador de formação aeronáutica lá no Fórum Brasileiro de Transporte Aéreo, enfim, tenho uma atuação profissional consistente dentro da aviação, tanto na parte de treinamento como qualidade de operações, beleza, mas o voo não é algo que faz parte do meu dia a dia, né? Profissionalmente, a operação voo, mas eu levo muito a sério. Mas mesmo assim, eu acho que talvez não tinha necessidade de eu reprovar alguma missão, mas é fato que eu vi pouco isso, né? Eu passei longe demais, eu acho, né? Então, assim, eu numa visão educacional que eu tenho aí alguns anos de mercado educacional, trabalhando em escolas, enfim, não só de aviação, mas escola mesmo, ensino médio e tal. Então, eu acho que é importante, se o aluno, por exemplo, se eu estava indo bem, podia ser mais exigido de certa forma, então, já que estava indo bem, e aí ficar mais arriscado em termos dessa questão. Mas falando do que eu vi por aí, né, em termos de escolas e tal, realmente eu acho que os casos de reprovação que a gente vê são realmente os muito críticos, né, quando o aluno realmente é muito desleixado, parece não ter nenhum compromisso com a sua própria formação. Uma coisa que eu fico indignado, assim, que eu não achava que ia ver e cheguei a ver mais do que uma vez, é caso de gente que está fazendo a formação por influência da família, né? Isso é muito curioso. Tanta gente sonha em ser piloto, queria que a família tivesse o recurso e não é assim, tem que batalhar para fazer isso, né? E aí eu falava, bom, essa é uma área que tem que gostar, né? Tem que ser apaixonado. Acho que só tá na aviação para ser piloto quem sonha muito com isso, sonha com isso desde criança, né? E aí, infelizmente, eu vi mais de uma vez gente que, por exemplo, acho que o pai era comandante, piloto, muitos anos, e forçou o filho, não, você vai ser piloto também. E aí, o filho, em vez de falar, não, cara, não, legal, bacana, admiro a sua carreira, mas não é pra mim, tal. Não, vai lá e vai fazer o curso, e aí, com tudo pago, tal, acaba desperdiçando, né, esse investimento, infelizmente, que por seguir a opção da família, né? Então esse é um outro tema, mas também tem aí uma pitada, uma importância para a formação aeronáutica. Então eu acho que a gente só vê reprovações nesses casos, assim, o cara está totalmente sem compromisso com a formação. E tem casos também de pouquíssima aptidão. Infelizmente tem pessoas que sonham, mas que não têm facilidade para absorver, né? Às vezes tem uma dificuldade, sei lá, de traduzir, né, pensamentos em coordenação motora ali para fazer as manobras e acabam tendo reprovação. Eu acho que a gente pode ter uma postura, às vezes, em algumas fases da formação um pouco mais exigente, que aí, consequentemente, acabaria reprovando mesmo algumas pessoas que até que estão indo bem. E aí vamos lá, vou ler a do Bruno. A questão de saber ler a carta de voo do aeródromo e rádios na conversação são muito importantes também para um bom início de voo. Com certeza, eu só vou comentar mais a questão anterior, porque eu acho que aí tem uma questão super importante, né, da reprovação ou de ter que fazer mais horas, né? Então, o que significa na prática reprovar uma missão lá no PP, por exemplo? Significa que aquela pessoa, se ela ia desembolsar 45 horas de voo, ela vai ter que desembolsar 46 agora, né? Então, se o curso estava planejado para 45, ela reprovou uma missão de 1 hora, ela vai ter que fazer 46 horas de voo. Algumas pessoas falam, olha, você me gerou um prejuízo, tal. Sim, primeiro, uma lição importante aqui, acho que vai ser uma frase frequente do Piloto Completo, nenhum treinamento é desperdiçado. Então, assim, qualquer investimento de treinamento para você se tornar piloto de avião é válido. Não existe desperdício, até porque você não esquece, né? Eu vi muita gente gastando uma grana para se preparar para um processo de seleção de empresa aérea. Aí era reprovado na seleção da empresa aérea e falou, nossa, perdi dinheiro, joguei dinheiro fora porque eu fiz 10 horas de simulador,
um valor, um investimento caro e, putz, está tudo perdido. Não, com certeza a pessoa aprendeu questões que ela não sabia sobre procedimento de aeronave de médio, grande porte, aumentou a sua padronização operacional, aumentou o seu repertório, seu conhecimento sobre um tipo de avião que a pessoa ainda não voou, né? Pôde refletir sobre o seu repertório como aviador, falar, pô, será que o que eu pratico está alinhado com isso daí, que são as melhores práticas do mundo, né, de linha aérea e tal. Então, assim, tudo aquilo foi válido, né? Lógico que muitas vezes esse argumento é emocional, de frustração, né, de, pô, gastei um dinheiro e perdi, mas nenhum, né, dinheiro investido em treinamento é desperdiçado. Claro, só aqueles que realmente sejam investidos em ou uma instituição que seja muito fora do correto ou do técnico, né? Enfim, onde você aprenda mal, né? Uma escola, algum lugar onde você faça um curso que te ensine coisas erradas. Isso sim é um péssimo investimento. Então, assim, o único investimento ruim em aviação que tem é você investir no curso ou na instituição que vão te ensinar errado, né? E aí até, de novo, aqui, fazer um pouquinho o jabá rapidinho do Pre-Flight PP. Então, é importante saber escolher uma boa instituição, não só por quanto tempo ela existe, né? Quem se formou lá, mas para os objetivos que você tem, para as suas características pessoais, para o seu desenvolvimento, enfim, é importante ter em mente isso daí. Tá? Então, reprovar uma missão, só para ir fechando aqui esse aspecto, não é tanto problema também, né? Porque também o que a gente vê é aquilo. O cara se forma piloto comercial com 150 horas de voo. As empresas no Brasil, nos últimos anos, exigem para você ser empregado lá, ser um copiloto, 250 a 500 horas de voo de experiência. Então, o mínimo que a gente viu nos últimos 10 anos, acho que foi 250 horas. Então não adianta você ter pressa para se formar piloto comercial, ter 150 horas de voo e não conseguir emprego, porque você não vai a lugar nenhum. Então, o cara que fez com 100% de aproveitamento, só tirou nota 5, né, que a gente fala na aviação, porque normalmente as notas são 1 a 5, sendo 5 muito bom, né? O cara só nota 5 foi muito melhor do que o outro aluno que reprovou 10 missões. Ele é muito melhor piloto que o outro. Não necessariamente. E também, legal, o outro que reprovou tem 170 horas. Ele está mais perto lá de atingir os requisitos para se empregar como copiloto do que o cara que já concluiu com 150. Mesmo sendo um piloto que reprovou 10, 20 horas lá e o outro não. Né? Então vamos continuando aqui. Brunão, essa questão de carta que você falou, então saber carta de voo do aeródromo e rádio são mesmo muito importantes. Então assim, eu saber o aeroporto que eu tô, como é que é, né? Vai sair para taxiar e o piloto esquece. Peraí, cabeceira 30. É para esquerda? Não, é para direita. Qual a táxi é? Torre dá uma instrução. Autorizado táxi pela Alfa, mantenha no través da Bravo. Putz, eu não lembro nem qual que é a Alfa, onde que eu tenho que parar? Então, estudar o aeroporto que você vai voar, saber ali, conhecer as cartas, é uma boa. Também tem muita gente que faz o teórico num lugar, vai fazer o prático em outro, chega lá e não está familiarizado com o aeródromo, na pressa faz o ground school, na pressa já marca o ground school de manhã, quer fazer o primeiro voo à tarde, aí às vezes a escola fala, não dá, porque a gente tem que lançar lá o curso do ground school na ANAC, não sei o que, a escola dá uma segurada, aí o cara vai voar no outro dia de manhã. Na ansiedade, dorme mal, não estudou, não se preparou e chega lá no voo 7 horas da manhã, a torre dá uma dessa, o cara não sabe, o instrutor fala, não, peraí, mete o pé no freio e aí já atrapalha o voo todo. Então, é importante. E as redondezas, né? Falaram aí do vídeo do Fernando, dá uma olhada nesses vídeos que ele está fazendo na série sobre o Microsoft Flight Simulator 2020. Ele dá essa dica, que eu com certeza vou falar disso aí nos vídeos de simulador, que você pode usar o simulador para reconhecer áreas, tá? Então principalmente relevo, áreas urbanas ou de vegetação. Então é legal você reconhecer no relevo as áreas onde você vai voar, tá? Quem voa aí em terminais mais movimentadas, que tem corredores visuais, por exemplo São Paulo,
Não é à toa que os corredores são como eles são, né? Então, se você olhar para o relevo normalmente te diz onde passa o corredor, onde você tem que estar voando. Então, assim, tem uma montanha aqui, tem uma montanha aqui tem um vale, né? Aí você está vindo num outro corredor por aqui e você sabe que você tem que fazer uma curva para ir nessa direção. O corredor não é em cima dessa montanha, não é em cima dessa montanha. O corredor provavelmente é entre elas, porque você está mais protegido do relevo, né, onde ele for mais baixo. Então, muitas vezes você olhando, você reconhece isso. Mas, claro, no primeiro, segundo, terceiro, quarto voo, você tem muita coisa ali que está extrapolando a sua capacidade de gerenciar a carga de trabalho e fica difícil perceber isso. Então, não é legal se você puder usar um simulador ou que seja um Google Earth. Bota lá para ver como é que é o relevo da região que você vai voar, do aeroporto, da escola, lá onde você vai fazer os seus voos. Vamos seguir aqui. Quem tem familiar no meio é 70% de conclusão de curso e chance de entrar em linha aérea. Brunão, olha, essa questão do QI, eu acho que é complicado, né? Porque a gente também não tem como provar nada, né? Se eu fosse o gerente de treinamento, ou gerente de contratação da empresa aérea, eu saberia um pouco mais a verdade. Mas eu jamais poderia falar mesmo assim, né? Mas o que a gente vê o que assim, a verdade vem à tona, né? Depois de um tempo, tal, é que assim, quando a empresa aérea precisa contratar, meu amigo, é quem é filho de comandante, quem não é, quem nunca foi da aviação, vai, cara, assim, não tem muito isso. Ah, Marcos, mas então quando tá difícil o mercado só contrata gente que é parente. Olha, primeiro, eu acho que não é à toa que hoje em dia as empresas separam o chamado recrutamento interno do recrutamento externo, tá? Então, assim, elas conduzem processos de seleção com pessoas que são parentes diretos de funcionários da empresa, de forma separada de processos de seleção externos, que tem candidatos, pessoas que podem até ser parentes, mas normalmente são um outro público que não tem contato, não conhece alguém dentro da empresa. Então, pessoas que vão participar ali de uma seleção. O que a gente vê cada vez mais no Brasil é um aumento, eu acho muito positivo, um aumento da transparência em relação ao processo de seleção, a divulgação de critérios técnicos. Então, assim, olha, você vai fazer 4 fases, você vai fazer uma prova online de qual conteúdo? De PLA ou de PP, PC, Multi-FR. Legal, então você vai fazer essa prova lá no celular, no computador, à distância. Depois, se você passar para outra fase, você vai ser chamado para fazer a prova lá na empresa. Depois você passar para outra fase, você vai participar de uma dinâmica de grupo. Às vezes a dinâmica é antes, às vezes deixam para o final, às vezes fingem que essa é uma etapa do processo, mas na verdade já é a etapa de anunciar a contratação, enfim. A dinâmica de grupo é um dos instrumentos que as áreas de recursos humanos das empresas têm para contratar. Então, fazendo isso, meio que elas separam quem é parente de quem não é parente. Por que elas fazem isso? Porque também é preciso proteger um pouco esse processo da história do QI. Às vezes a indicação, né, é legal. Tá aqui, o filho do comandante tem experiência 30, 40 anos de aviação. E aí, esse filho às vezes tem um desempenho que não permite ser aprovado. Então também o constrangimento ali de sofrer a reprovação, as empresas têm sido bem éticas em fazer separado, né? Então de quem já é do ambiente da empresa, para não ter alguns transtornos. Mas resumindo, a gente vê que as seleções estão cada vez mais técnicas. Eu acho que no Brasil ainda falta seguir cada vez mais técnico, com critérios técnicos. Agora, a escolha desses critérios técnicos, eu acho que ainda precisava seguir mais do que é feito lá fora. Eu acho que a gente ainda vive uma realidade em que a empresa aérea, de certa forma, ela é um grande aeroclube. Então, quem é o diretor de operações da empresa, lógico, tem a responsabilidade, tem o dever de determinar o que a empresa entende que é o bom piloto. Então, tá entendendo onde eu vou chegar aqui do piloto completo? Então, assim, essas empresas no Brasil vão lá, determinam os critérios técnicos de o que é ser um bom piloto para aquela empresa, né? O que aquela empresa vai precisar nos próximos anos. Mas eu acho que essa visão no Brasil, nas empresas brasileiras, ainda é muito pautada em, às vezes, aspectos pessoais. Então, eu acho que o cara tem que ser bom, muito, muito bom de IFR.
Legal, é super importante, extremamente importante dominar o IFR. Mas às vezes, será que a importância desse IFR é maior do que perfil ou capacidade de liderança ou a capacidade de aprendizado? Então, o cara é ótimo de IFR, botou ele para voar uma aeronave, né, um Boeing, um Airbus, e aí essa pessoa tem dificuldade com inglês para fazer a leitura do manual e acaba reprovando no começo no simulador. Então, será que valeu a pena escolher alguém tão bom de IFR, mas que não fala inglês? E aí todo aquele investimento da empresa foi desperdiçado, a gente acaba num desligamento de um piloto antes dele entrar para o voo em rota, né? Então, isso daí eu acho que vale a pena pesar. E falando aqui do assunto de hoje, formação. O piloto, aluno, né, mesmo que seja aí piloto comercial, formado e tal, ele precisa se autoanalisar nessas coisas. Então, assim, será que eu sou muito bom em pé e mão, mas, será que meu inglês deixa a desejar? Então, essa autoanálise aí é um processo contínuo. Eu sempre falo isso aqui, mas vamos traduzir isso na prática. Tá todo mundo preocupado em ser PC, Multi, FR, Cal 4 e Cal 5, talvez e Cal 6 aí, a ANAC tem agora de volta os procedimentos lá, que é mais complicado, mas vamos lá. Então, em Cal 5, todo mundo quer ser isso aí com 250 ou 500 horas. Legal, o cara fez isso, entrou na linha aérea, meu amigo, tira o tênis, pezão na mesa, sou patrão agora, né? Acabou, nunca mais estuda. Não se preocupa mais se tem uma formação superior ou não, se está buscando um outro curso de capacitação, se tem um plano B para a carreira, né? Chega aí o Covid, pega de surpresa, a pessoa só tem formação técnica de piloto, não tem currículo para mandar para outra atividade profissional, se vê lascada aí numa situação muito difícil. É uma pena que eu não quero aqui, não estou de nenhuma forma fazendo deboche de ninguém, é uma situação que com certeza muita gente vai ter essa dificuldade. E espero aqui estar contribuindo para quem está começando, quem é mais novo, não cair nessa armadilha de se acomodar e de não ter alternativa, de meu sonho é ser piloto, só quero ser piloto. Legal, isso é o ideal, né? Mas a gente sabe que não dá, não é bem assim, tem que ter ali alguma flexibilidade. Deixa eu cumprimentar aí o Gabriel Neves que entrou, não sei se passou por aqui ou se está aí com a gente ainda, mas bem-vindo. Erickson, toda ou qualquer hora de voo é muito válido, mesmo até aqueles voos que não vamos tão bem como planejamos. Na verdade, são nesses que mais aprendemos. Tive ótimos invas que me demonstraram isso, com certeza, né? Quando o voo é muito bom, às vezes dificulta lá o debriefing, né? Não tem muito feedback para fazer, a gente sai meio tipo, mas e aí, foi isso? Né? E aí, o que eu melhoro, cara? Como é que eu acho que eu poderia ter, sei lá, pousado melhor. Como é que eu posso pousar melhor? Ou então, eu não consegui fazer a coordenação de primeiro tipo perfeita. Por que eu poderia? Será que ele não podia ter me falado alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que estar tentando sempre se desenvolver, mas também sem paranoia, né? Legal, o voo foi tranquilo, cumpri, bacana, legal, saiu bacana. Como é que eu faço para os próximos voos serem como esse? Isso aí, Torrente, valeu. Douglas Gomes. Ô Douglas, você sempre pede para participar? É normal, algumas pessoas às vezes já pedem para participar porque acham que é do Instagram ou apertando ali. Me fala aqui no comentário se você tá querendo participar. Manda sua pergunta aqui no chat. Não tem medo não, a galera aqui no Piloto Completo eu também procuro sempre falar isso. Tem que ser um ambiente bacana, a gente sabe que está se expondo. Eu venho aqui me expor muito, né? Mas eu acho que é isso que eu acredito. Eu acho que a gente tem que poder falar, a gente tem que poder trocar ideias, a gente tem que poder, lá que nem o Lito essa semana, deu uma errada. Tudo bem, né? Ele não estava no voo, não fez não prejudicou a segurança operacional. Então, que bom que o erro dele foi fazendo um vídeo de simulador e que ele trabalha com manutenção, não era um piloto voando, enfim, e as pessoas falam como se todo mundo fosse perfeito e nunca errasse na aviação, né? Isso é muito feio, porque a gente já tem a lição de investigar os acidentes para saber os fatores contribuintes e tentar não errar mais, né? Aprender com os erros. As pessoas às vezes fingem que tudo é muito perfeito. Então, resumindo, Douglas, não tenha medo de se expor aí, pode mandar chat, tá bom? Mas participar aqui em entrevista, eu já tentei, o Instagram se atrapalha um pouco, a gente vai passar isso pro YouTube. A partir da semana que vem, inclusive, eu vou começar a fazer as lives no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. E aí vocês vão me dizendo o que vocês preferem de ambiente para assistir e
claro, isso também é para ajudar a puxar um pouco o canal, que eu vou começar a colocar alguns vídeos lá. Então essa série aí, esses vídeos sobre simulador que eu falo, provavelmente na verdade eles vão sair por lá, por isso que está demorando um pouco. Vamos lá, só não se assustem com as árvores, pois tem lugares no mapa que tem árvores onde na realidade não existe. É verdade, lá no vídeo do Fernando de Bortoli, do Aero por trás da aviação, ele mostra que tem alguns lugares que o simulador não está gerando as árvores bem, né? Até em São Paulo, o Pico do Jaraguá parece que ficou de fora, né? E como eu estava falando, é uma parte importante do relevo porque ele delimita um corredor visual, né? A Serra da Cantareira de um lado e o Pico do Jaraguá do outro delimitam ali o corredor Delta, o antigo corredor Juliette, para quem voa essa época aí. Vamos ver se tem alguém aí. Tem alguém aí que voa o corredor Juliette, quando ainda era Juliette ali passando próximo do Pico do Jaraguá? Eu costumo dizer que a indicação é 50% só, os outros 50% depende de você. É isso aí, Tiagão. Eu também acho que é muito por aí. Não adianta nada ser amigo do CEO da empresa, ser filho do vice-presidente de operações, né? Ser sobrinho do piloto-chefe, aí chega lá no simulador, tremendo na base, ou então bonitão, né? Tô garantido, tudo certo. E aí não sabe de onde que decolou, pede para fazer um circuito visual de tráfego, faz 2 curvas para a direita, 3 para a esquerda, né? Então não resolve, né? Tem que pesar. Ah, é bom, Marcos, você acha que eu deveria perseguir, tentar ter indicação? Cara, esse é um tipo de coisa que se você perseguir, provavelmente vai dar errado. Você não tem que tentar estar atrás das pessoas para elas indicarem você. Você tem que ter um comportamento, uma atitude enquanto profissional que façam com que as pessoas olhem para você e falem, pô, essa pessoa merece uma oportunidade, essa pessoa tá fazendo a parte dela, que nem aí o Thiago falou, tá fazendo, pô, tô vendo um cara que tá fazendo 100% dos seus 50%. Então, pô, se eu puder fazer 10% da ajuda aqui da outra metade, se é que é uma metade, né, já vou ajudar esse cara. Então, os outros têm que ver em você quase que a injustiça, vamos falar assim, né? Então, tem um monte de gente que tem esse vitimismo, né? Pô, eu vim me esforçando há tantos anos e não consigo uma oportunidade. Ah, só você, meu bem, não tá entrando na empresa aérea de copiloto lá, né? Mas só você gastou lá 150 horas do próprio bolso, depois conseguiu, sei lá, se tornar instrutor de voo, voou, conseguiu atingir 500 horas e não consegue passar lá na fase de simulador ou reprovou no psicotécnico de uma empresa no Brasil. Só você, tá? Mas, então, é isso. Eu já vi muita gente, já tive que lidar com muita gente que chega também, assim, Marcos, me ajuda aí e tal, me indica, né? Você tá fazendo consultoria para uma empresa lá, né, no centro-oeste do Brasil, você conhece o diretor de operações? Meu, fala pra mim, fala de mim pra ele lá. Ah, legal, pode deixar. O que eu vou falar, né? Nunca voei com você, não sei como é que você é no voo, não sei como você é estudando, não sei como é seu inglês, não sei como é sua atitude com os colegas de trabalho. Como é que eu vou te ajudar, né? Então, assim, não é mais fácil eu olhar pra você e ver que, putz, cara, olha, essa pessoa, meu, é bacana, né? Olha, meu, cara estudou bastante, pô, fez uma boa escola até, né? Pô, fez uma boa escola, voou bem, aproveitou as horas de voo. Pô, o cara tem um conhecimento legal de manuais, né? Pô, o cara já se preocupa em saber como é que funciona uma empresa aérea. Putz, aí tô lá na empresa aérea, cara, lembrei de um cara bom. Aí vem, não adianta ficar forçando. Isso aí, Bruno, Vale Eldorado, Serra Delta, Vitor Hotel, é bem aquele jeito. Deixa eu ver aqui, isso, é bem isso. Tive uma experiência, tá? Tá acabando nosso tempo daqui a pouco, não vou ficar contando só a história minha, mas tive situação de, queria treinar pouso, a instrutor sugerir, vamos para o aeroporto e tal. Eu falei, cara, eu não me preparei para ir para lá. Não, fica tranquilo, tá na minha, vamos comigo, beleza. Tá bom, cheguei lá, olhei pro relevo e falei, meu, esse aeroporto aqui eu acho que não é circuito padrão, não. Sim, vamos lá. Tal, e falei, bom, mas se eu entrar 1000 pés acima ali, vou passar meio perto das árvores, hein? Aí, cara, não tá certo isso. Final, girando base, final, falei, cara, tá alto, meu. Não, traz aqui o avião. Aí subiu o avião pra diminuir a velocidade, viu?
Deu ruim. Resumindo, estude o aeroporto que você vai operar, vai voar algum lugar que você não conhece. Então, peraí, dá pra gente demorar um pouco mais a decolagem? Tem alguém que vai voar depois o avião? Tenho tempo? Então vou me preparar, vou consultar as cartas, vou dar uma olhada no relevo rápido, vou conversar com alguém. Evita frias, vai perder tempo aí, hora de voo, de estar despreparado. Thiago, falo por experiência. Fui indicado na Gol, mas só indicado. Lá fui eu e eu não tenho costas quentes não. Legal, pô Thiago, obrigado por se expor aí e contar a sua experiência, né? Dinâmica de grupo é um circo onde os candidatos são palhaços. Desculpe, mas eu odeio. Faz uma live com a minha mulher, ela foi gerente, boa. Ah, o Thiagão já me contou. A esposa do Thiago faz um trabalho de psicóloga, né? Se não me engano, me corrija aí, Thiagão. Mas a dinâmica de grupo, por exemplo, é algo que escola não ensina. Tá? E o piloto, que nem o Thiagão aí, odeia tal. É lógico, não vou dizer aqui que eu vou convencer o Thiagão a amar uma dinâmica de grupo, porque eu não vou conseguir. Mas a gente precisa estar preparado para lidar com isso, porque o que tem por trás, né, e aí uma falha talvez que a gente tem no Brasil do que eu estava comentando nos processos de seleção. A empresa ela ainda vive, eu percebo que muita empresa no Brasil vive um conflito entre o que a área técnica quer, então o que o pessoal que é da área de operações quer num piloto e o que o pessoal de RH quer num funcionário. Então, o que eu quero de um colaborador para essa empresa? Ah, minha empresa é jovem, minha empresa tem um pensamento inovador, minha empresa é cool. Então eu quero pessoas que tenham esse perfil, jovem, cabeça aberta, tal. Legal, beleza. Aí a área técnica, eu quero um cara disciplinado, eu quero um piloto rigoroso. Meu, como é que você seleciona candidato com essas duas coisas? Você não consegue juntar, né, essa visão do bacana, mente aberta com o bitolado, né? Então as empresas vivem às vezes esse conflito e aí isso traz um desafio a mais para o processo de seleção e confunde o candidato brasileiro também, né? Não pelo ponto de vista de fazer teatro, né? Qual é o teatro certo em que eu vou ser aprovado? Fuja desse pensamento também. Você tem que conseguir ser o mais próximo possível, lógico, profissionalmente, mas do que você é na sua vida pessoal. E aí, provavelmente, se você for aprovado, você tem o perfil certo para trabalhar na empresa que você combina e que combina com você. E aí, depois, a sua carreira deve ser mais bem sucedida por esse alinhamento. Ou você vai passar a vida sofrendo por ser diferente do ambiente de trabalho que você está, né? Eu sei que é bastante limitado, a gente quer ir para o emprego, meio que não importa, né? Assim, eu trabalho em qualquer empresa, eu acho que tem que ter um pouco de mente aberta mesmo, me deu Boeing ou Airbus para voar, cara, tô feliz, né? Tem gente que, muito Boeing e tal, beleza. Eu sempre fui cara que gostava de Boeing, aí comecei a estudar Airbus, falei, pô, cara, esse avião tem umas coisas bem legais, né? É difícil, tem muito eletrônico e tal, mas, pô, faz sentido hoje, por que ele cresceu, né? Então, ainda gosto de Boeing? Gosto, mas se fosse ser piloto, pô, né, qualquer avião tá ótimo. Aí tem cara que às vezes, não, mas também qualquer coisa tá valendo. Vamos lá, tem que ter um pouco de critério, mas ter flexibilidade. Esse é o desafio, né? Qual que é o meio termo? Na minha opinião, as dinâmicas deveriam ser mais práticas do que teóricas. Aí que tá, Bruno. Cara, não é... Vou usar o exemplo aqui contigo de... Pô, eu não sou psicólogo. Então, assim, o psicólogo é formado para fazer aquilo que o psicólogo tem que fazer. Então, por algum motivo, ele faz aquilo ali do jeito teórico, talvez, mas ele sabe os objetivos que ele tem. Bom, pessoal, o que é importante da formação para a gente fechar hoje, que deu o horário aqui da nossa live, é pensar a formação como um processo de carreira já. Então, a formação e a empregabilidade, elas têm que andar juntas. Não adianta a gente se formar com base em requisitos mínimos ou para passar numa seleção de empresa só. O piloto, para ser completo, ele precisa estar preocupado em se desenvolver continuamente. Então precisa buscar a todo momento e evoluindo enquanto profissional, né, técnico e como pessoa. Então a lição que eu quero deixar sobre formação aeronáutica é o que eu sempre tento propor aqui. Que você se desenvolva continuamente, que você use o tempo todo as ferramentas que você está aprendendo. Que mesmo que você seja lá, piloto muito sucesso, começou, fez todo PP, PC, Multi, FR, entrou na empresa, copiloto do equipamento, passou para outro equipamento, virou depois comandante. Você está o tempo todo estudando. Não tenha a ilusão de que a formação aeronáutica começa no PP
e acaba no ATP Frozen, né? Que seria PLA teórico. E entrei na empresa aérea. Acabou, agora é só fazer simulador na empresa. Não é assim, não tem que ser assim. E se você buscar esse caminho, provavelmente em algum momento, ou no começo, ou mais pra frente, você vai se dar muito mal. Então se prepare e tenha em mente que a formação aeronáutica é um processo contínuo. Obrigado pela participação de todo mundo. Quem está aqui ainda não visitou, acessa lá pilotocompleto.com.br, veja as lives anteriores aqui.